Deus começou a me falar sobre Pedro, eu comecei a entender que Pedro foi uma pessoa, o primeiro discípulo de Jesus, mas o primeiro que deu trabalho. Porque Pedro dava trabalho a Jesus, porque era uma pessoa arrogante, era uma pessoa grosseira. Mas Jesus consertou a vida de Pedro. Mas quando Pedro, agora Jesus encontra Pedro no barco, e Jesus vai ter com as pessoas ainda, e eles vão pescar. Mas aí Pedro está no meio do barco e começa a tempestade, começa a ventania, começa o barco a balançar todo. E quem é que não fica com medo quando o barco começa a balançar? Quem é que não fica com medo quando o vento começa a bater? Quem é que não fica com medo quando você vê subir, só descer problema em cima de você? Não tem esse que consiga dizer: eu continuo firme de pé e não sinto medo, porque eu sou o primeiro a dizer que é mentira. Você vai sentir medo. Agora, porém, é que você tem Jesus vindo para dentro do barco. Porque Pedro, quando ele estava na tempestade maior, agora ele havia visto uma sombra. E sombra essa que todos eles ainda temeram ainda quando viram. Mas Pedro não, Pedro foi atrevido e disse: aquele é o Messias, mas se for o Senhor, deixa eu ir até contigo. E ele, ouvindo a voz do seu pastor, disse: vem. Porque quando você escuta a voz da sua liderança e começa a obedecer, você não quer saber da lateral, você quer saber da onde veio a voz. Aleluia. Pedro agora chama ele para ir. Ele chama Pedro para ir até com ele. Mas Pedro começa a ir, e ele começa a olhar para Jesus, e ele perceba que agora, até agora, ele não está vendo tempestade. Por quê? Porque a visão dele está em cima de Jesus. Quando ele chega na metade do caminho, ele começa a olhar para a tempestade, ou seja, ele começa a olhar para os problemas e começa a afundar, porque não tira mais os olhos do Senhor. Agora ele só vê visão materiais, ele só vê problema de A e de B, mas não consegue enxergar quem chamou ele. Aleluia. E ele começa a chamar. Mas a Bíblia diz que quando ele afunda, ele clama pelo Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus estica a mão para ele. Mas o ponto que eu quero chegar é esse, meu diabo. Quando ele desce, aí eu começo a pensar: Pedro era pescador. Que pescador é esse que não sabe nadar? Meu Deus. Todo pescador sabe nadar, meu irmão. Ele afundou. Mas como é que ele sabe nadar e está afundando? Aí eu comecei a conversar com Jesus. Jesus, que parte interessante é essa? E ele vai dizer: filho, sabe por quê? Eu não queria saber que ele ia passar por esse problema. Por quê? Porque eu já sabia que ele ia afundar. Eu já sabia que Pedro ia me dar trabalho. Eu já sabia que Pedro não ia para frente. Mas também eu sabia que ele era homem de Deus. Porque eu não erro quando eu escolho. Então o que eu queria saber é se Pedro sabia orar na sua maior dificuldade. Será que Deus não sabia que eu ia ser falho durante esse mês? Será que Deus não sabia que nós ia ser falho durante a nossa vida? Sabia, mas Ele não quer saber se nós vamos errar. Ele quer saber se nós vamos orar. Se nós sabemos orar. Ele quer saber se na nossa dificuldade nós clamamos a Ele. Não olha porque tu errou, porque tu deixou de errar, porque nós somos falhos. Mas olha para quem pode perdoar os teus pecados, para quem pode te levantar da onde você está. Sabe por que eu aprendo? Hoje é um culto de Santa Ceia, e eu estava meditando na palavra hoje à tarde, e Deus me leva até o Getsemane. E quando eu olho a presença de Deus ali, falando com os seus discípulos, e ele vai subir para orar, será que o pai dele não sabia que ele ia passar pelas vias de fato? Será que o pai dele não sabia que ele ia ter temor à morte? O lado humano dele não ia. Mas sabe o que Deus queria do filho? Filho, eu sei que tu vai passar por essa luta, mas eu quero saber se tu sabe orar.
Porque quando ele olha para relvas, para os matos, ele não enxerga ninguém. Mas a Bíblia diz que ele olha para cima e diz: seja feita a tua vontade. Quando eu estou passando por problema, irmão, eu não posso resolver da minha forma, mas Deus faz a tua vontade. Aleluia. Porque a tua vontade é perfeita e agradável para mim. Amém, Jesus. Muitas das vezes nós passamos problemas em casa e queremos resolver das nossas formas, das nossas forças, dos nossos braços. Mas não. Deixa Deus fazer isso por ti. Amém. Deixa Deus resolver por ti. Eu e você somos hábitos a querer resolver no momento que a gente quer, na hora que a gente quer. Aqui eu encerro essa instalação. O homem dá lugar aqui. Essa semana eu tive um sonho aqui na igreja. E eu estava em casa e a gente vinha para o culto. E quando eu chegava no culto estava cheio. E eu olhava e o pastor Cláudio chegava para mim e dizia: tu vai ministrar? Eu dizia: oi? Ele é o senhor que vai ministrar? Aí uma pessoa no meu sentido, era a pastora Jacinta, chegava para mim e dizia assim: pastor, aprenda uma coisa. Quando se é ungido a pastor, não há como faltar. Desse jeito. E eu no sonho dizia para ela: mas eu quero desistir. Aí ela dizia: desistir do que ainda está começando?